noite, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na nossa aula de hoje, dando continuidade às características das paisagens naturais, nós vamos falar hoje sobre o relevo brasileiro. Nós já vimos algumas coisas sobre relevo, hoje nós vamos dar um pouco mais de aprofundada nesse assunto, ok? Aqui eu trouxe para vocês um mapa, ok? Um mapa sobre o relevo, onde vocês podem identificar toda essa parte roxa como sendo planalto, certo? A parte mais como se fosse um cinza, depressões, e o verde, as planícies, ok? A gente vê que o nosso país, ele é coberto por, mais coberto por dois tipos de relevo, que são os planaltos e as depressões. A gente vê que tanto a cor roxa como a cor cinza predominam aí no mapa, né? Embora a planície também faça parte, boa parte do território. O relevo brasileiro é caracterizado por baixas e médias altitudes. As formas de relevo predominantes são os planaltos e as depressões, que são as formações de origem cristalina e sedimentar. Ambos ocupam 95% do território, enquanto as planícies de origem sedimentar ocupam aproximadamente 5%. Como a gente vê aqui, a boa parte do território está coberto por planaltos e depressões, a cor cinza ou a cor roxa, certo? Assim, cerca de 60% do território é formado por bacias sedimentares, enquanto cerca de 40% por escudos cristalinos. Primeiramente, lembre-se que o relevo constitui as formas da superfície terrestre formados pela movimentação das placas tectônicas e o vulcanismo, certo? São estruturas decorrentes de fatores internos e externos à crosta terrestre, como nós vimos já ano passado, que o relevo pode ser modificado tanto pelos fatores internos, certo? Como os fatores externos, ok? Pode ser aquela ação que vem de baixo para cima, né, de uma maneira mais simples e popular de falar, como pode ser aqueles fatores que vêm de cima para baixo, ou de dentro para fora e de fora para dentro, certo? No começo da década de 90, o geógrafo e professor brasileiro Jurandir Ross propôs a mais nova sistematização do relevo brasileiro. Segundo ele, o país reúne 28 unidades de relevo classificado de acordo com suas três formas principais: planalto, planície e depressão. Okay? Contudo, a primeira classificação do relevo brasileiro foi proposta pelo geógrafo brasileiro Haroldo Azevedo em 1949, baseada na altimetria do território. Era dividido em 8 planícies e planaltos, formado por 8 unidades de relevo. Eu não trouxe mapas sobre essas primeiras propostas de classificação do relevo, mas no livro de vocês, né, nas páginas que eu vou indicar para vocês da atividade, vocês vão encontrar mapas com essas formações, essas primeiras classificações de relevo, certo? Por conseguinte, no final dos anos 50, Aziz Nassib Absabar, vamos dizer que é assim, não sei se é assim que se pronuncia o nome do homem, mas enfim. No final dos anos 50, ele focou nos processos de erosão e sedimentação, que classificam as planícies e os planaltos do Brasil. Assim como quase todas as formas de classificações, tanto na questão de mapas, aqui na questão dos relevos também houve algumas classificações antes de
ter essa classificação atual que nós conhecemos, ok? Também chamados de platôs, os planaltos são terrenos elevados e planos, marcados por altitude acima de 300 metros e que predominam o desgaste erosivo. Quanto a isso, são classificados de acordo com a formação geológica. Tem o planalto sedimentar, que são formados por rochas sedimentares, o planalto cristalino, formados por rochas cristalinas, o planalto basáltico, formados por rochas vulcânicas, certo? Então, lembra que aqui, segundo o Jurandir, existem 28 unidades de relevo, sendo que essas 28 unidades de relevo estão dentro da formação principal, que são os planaltos, planícies e depressões. É como se os planaltos, planícies e depressões fossem os nossos bisavós ou tataravós, e as outras unidades de relevo são os filhos, netos, bisnetos e por aí vai, certo? Tá dentro de uma mesma família, mas já são, como é que eu posso dizer, ramificações, ok? Aqui nós vimos que os planaltos eles estão divididos nesses três aí, certo? E aqui nós vamos ver as planícies. Os terrenos planos com altitudes que não ultrapassam a 100 metros, nos quais predomina o processo de acumulação de sedimentos. Assim pode ser a planície costeira, constituídas pela ação do mar, a planície fluvial, constituída pela ação de um rio, e a planície lacustre, constituída pela ação de um lago, ok? Então aqui, planície, já tá dizendo o nome, né? Plano. Não é que seja totalmente tudo sempre plano, mas é mais plano mesmo, ok? Planalto, eles são terrenos um pouco mais elevados e planos, ou seja, eles têm a parte plana, tem a parte elevada, ok? Mais ou menos isso, mas nós vamos ver mais à frente imagens que representam os relevos, ok? A classificação das depressões são formadas pelo processo de erosão. As depressões são terrenos relativamente inclinados e possuem altitudes abaixo das áreas ao seu redor, de 100 a 500 metros. São classificados em depressões absolutas, localizadas abaixo do nível do mar, e depressões relativas, encontradas acima do nível do mar. Depressão, como a gente já viu, né, ela é realmente como se fosse no sentido da palavra depressão de sentimento, né? Uma coisa meio para baixo. Nós vamos ver também as imagens. Gente, eu fico falando assim numa linguagem mais popular e mais simples, porque vocês sabem que eu gosto de falar assim para ficar mais fácil de entender. Às vezes eu faço umas comparações meio mirabolantes, né? Eu dou uma viajada aqui nas comparações, mas é para ficar de uma forma simples para vocês entenderem melhor, ok? Vamos ver aqui os planaltos do Brasil, ok? No território brasileiro há um predomínio de planaltos. Esse tipo de relevo ocupa cerca de 500 mil quilômetros quadrados da área total do país, do qual as formas mais comuns são os picos, as serras, as colinas, os morros e as chapadas. De maneira geral, o Planalto brasileiro é dividido em Planalto Meridional, Planalto Central e Planalto Atlântico. O Planalto Central está localizado nos estados de Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O local possui grande potencial elétrico com presença de muitos rios, donde se destacam os rios São Francisco, Araguaia e Tocantins. Além disso, há o predomínio de vegetação do Cerrado. Seu ponto de maior altitude é a Chapada dos Veadeiros, localizada no estado de Goiás e com altitudes que variam de 600 metros a 1.650
metros. Tem a Chapada dos Veadeiros, tem a Chapada da Diamantina. São lugares lindos. Se vocês puderem, pesquisem no YouTube, vocês vão encontrar vídeos. Ou vocês podem até estar pesquisando imagens mesmo no Google desses lugares. São lugares extremamente lindos que nós temos aqui de beleza natural no nosso país e que muita gente não valoriza, certo? Eu vejo e nós vemos muitas pessoas que vêm de fora para conhecer esses lugares, certo? Que são lindos, ok? Então, depois, se vocês puderem estar dando uma olhada no YouTube sobre a Chapada dos Veadeiros, a Chapada da Diamantina, e tem muitas outras, certo? Mas essas são as mais famosas, digamos assim. Vocês podem estar dando uma olhada e vendo que belezura que é, que coisa linda da natureza que nós temos aqui no nosso país, ok? Nós temos o Planalto das Guianas, localizado nos estados do Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. O Planalto das Guianas é uma das formações geológicas mais antigas do planeta. Ele se estende também pelos países vizinhos, Venezuela, Colômbia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Formado em sua maioria por vegetação tropical, floresta amazônica e serras. É aqui que se encontra o ponto mais alto do relevo brasileiro, ou seja, o Pico da Neblina, com cerca de 3.000 metros de altitude, localizado na Serra do Imeri, no estado do Amazonas. Vocês podem estar pesquisando esse pico também para estar dando uma olhada, ok? Como eu sempre digo a vocês, abram a mente, vejam outras possibilidades. Então, eu tô dando uma ideia aqui para vocês estarem pesquisando vídeos no YouTube sobre esses lugares, certo? Vocês podem estarem olhando ou não. Seria bom? Sim, principalmente para vocês verem que belezura da natureza, que riqueza que nós temos no nosso país, ok? E vocês não vão estar deixando de... Não vai ser tempo perdido, digamos assim. Vocês vão estar aprendendo um pouco mais, ok? Nós temos o Planalto brasileiro, formado pelo Planalto Central, Planalto Meridional, Planalto Nordestino, Serras e Planaltos do Leste e Sudeste, Planaltos do Maranhão, Piauí e Planalto Uruguaio Rio-Grandense. O ponto mais alto do Planalto brasileiro é o Pico da Bandeira, com cerca de 2.900 metros, localizado nos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais, na Serra do Caparaó, certo? Muitos desses locais aqui, muitos estados, muitas cidades, nós estamos descobrindo assim, né? Muitas vezes tem lugares que a gente nem conhece, nunca ouviu falar, e é sempre bom a gente estar dando uma olhada, né? Então, mais uma vez, reforçando, vão lá no YouTube, dá uma olhadinha nesses lugares que sempre tem pessoas que gravam vídeos desses lugares onde visitam, certo? E a gente vendo de uma maneira de um turista, fica legal também, fica uma coisa bem descontraída, ok? Tem o Planalto Meridional, localizado em sua grande maioria no sul do país. O Planalto Meridional estende-se também pelas regiões do centro-oeste e sudeste do Brasil. Seu ponto mais alto é a Serra Geral do Paraná, presente nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. É dividido em Planalto Arenito, basáltico, os quais formam as serras, e a depressão periférica, caracterizadas por altitudes menos elevadas. Temos também o Planalto Nordestino, localizado na região nordeste do país. Esse planalto possui a presença de chapadas e serras cristalinas, onde se destacam a Serra da Borborema. Todo mundo sabe, já ouviu falar muito bem sobre a Serra da Borborema. Nós temos aí a cidade de Campina Grande, conhecida como a Rainha da Borborema, né?
E essa Serra da Borborema ela está localizada nos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, com altitude máxima de 1.260 metros. Okay? Os picos mais elevados na Serra ou Planalto da Borborema é o Pico do Papagaio e o Pico do Jabre. O Pico do Papagaio tem cerca de 1.260 metros e o Pico do Jabre tem 1.200 metros. Serras e Planaltos do Leste e do Sudeste. É conhecido pela denominação de Mar de Morros. Envolve grande parte do Planalto Atlântico no litoral do país. As serras e os planaltos do Leste e do Sudeste abrangem os estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Destaca-se a Serra da Canastra, Serra do Mar e Serra da Mantiqueira. Com certeza, eu acredito, que pelo menos a Serra da Canastra ou a Serra da Mantiqueira, todo mundo ou a grande maioria já ouviu falar pelo menos em uma dessas duas, certo? Elas são bastante conhecidas. É sempre em novelas, normalmente, o pessoal gosta de estar comentando quando tem alguma cena de mata. O pessoal perdido na mata sempre tem uma dessas duas serras são citadas, ok? Nós temos também o Planalto do Maranhão Piauí, que é também chamado de Planalto Meio Norte. Esse planalto está localizado nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará. Tem o Planalto do Dissecado de Sudeste, o Escudo Sul Rio-Grandense, localizado no estado do Rio Grande do Sul. O Escudo Sul Rio-Grandense apresenta elevações de até 550 metros, o qual caracteriza o conjunto de serras do estado. Um dos pontos mais altos é o Cerro do Sandim, com 510 metros de altitude. E aqui nós encerramos os planaltos. Agora nós vamos para as planícies do Brasil, ok? Encerramos os planaltos, vamos para as planícies. As planícies do Brasil ocupam cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados de todo o território, sendo as principais a planície amazônica, localizada no estado de Rondônia. Esse tipo de relevo caracteriza a maior área de terras baixas do Brasil. As formas mais recorrentes são a região de várzeas, terraços fluviais e baixo planalto. Nós temos também a planície do Pantanal, situada nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As planícies do Pantanal é um terreno propenso às inundações, portanto, ele é marcado por diversas regiões pantanosas. Muita gente, quando fala em Pantanal, já se remete ao Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, certo? Então, toda aquela área ali é planície do Pantanal, que a gente vê mesmo que é mais plano. Não sei se alguém já viu na televisão, mas é uma boa também estar pesquisando e vendo mais um pouco sobre esse planalto. Por que eu fico pedindo para vocês pesquisarem? Porque muita gente não conhece as riquezas naturais e as belezas que nós temos no nosso país, certo? Então, é uma forma de vocês estarem conhecendo um pouco mais dessa riqueza e estarem identificando o que eu estou falando aqui sobre a questão dos planaltos, das planícies, ok? Então, se puderem, quando tiverem um tempinho, vão lá dar uma olhadinha, ok? Lembre-se que o Pantanal é a maior planície inundável do mundo, certo? Então, está aqui localizada no nosso país. Vejam aí, a maior planície inundável do mundo é a planície do Pantanal. Nós temos também a planície litorânea, também chamada de planície costeira. A planície litorânea é uma faixa de terra situada na região costeira do litoral brasileiro, que possui aproximadamente 600 quilômetros, certo? Como a gente viu aqui, planície litorânea, toda essa parte pegada do litoral aqui, essa parte verdinha ao redor, certo? Só nessa parte aqui,
ok? Porque nessa parte aqui a gente sabe que tem países que fazem fronteira com o nosso país, ok? Aqui nós temos um mapa das planícies, que eu não sei se vai dar para vocês verem um pouco mais direitinho. E aí, dos planaltos e das planícies, né? Nós temos aí as cores indicando cada planalto, ok? Vocês podem depois estarem pausando e vendo mais detalhadamente esse mapa, ok? Nós temos aí, ó, o Planalto das Guianas, ali em cima, o roxinho, o Planalto Central, que é a parte no centro mesmo do território, certo? Bom, depois vocês podem estar olhando bem direitinho, tá pausando para ver esse mapa, ok? Aqui nós temos as planícies. Vejam aí que são planas, né, literalmente. E tem uma parte de água inundável, como nós vimos, que é o caso do Pantanal, né? Algumas planícies, elas são inundáveis. Ok? Aqui nós temos um planalto, certo? Vejam aí como é belo o nosso planalto brasileiro, né? Aqui é uma imagem de um dos planaltos que nós temos aqui. Que vejam como é a natureza, é perfeita, né? Planalto é plano e alto, né? Se a gente for usar esse termo da palavra planalto, plano, mas que tem uma elevação também, ok? E aqui nós temos um exemplo de depressão, né? Que, como nós vimos, como eu falei, né? Naquela comparação um pouco extrapolada, a depressão, ela é mesmo como algo mais, como se fosse um buraco, digamos assim, né? Bom, aqui nós temos um mapinha, certo? Um desenho, na verdade, dos relevos brasileiros. Nós temos as cordilheiras, serras, montanhas, colinas, planícies, depressão, planalto. Ah, professora, nós temos cordilheiras e montanhas no nosso relevo brasileiro? Não necessariamente. Temos em países vizinhos, mas esses outros aí nós com certeza temos, ok? Que é o caso da serra, colina, vale, depressão, planalto, planície, ok? Esses outros não são propriamente do nosso território brasileiro, não, mas são tipos de relevo também, ok? Então é isso, gente. Por hoje é só. Fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem e, se puderem, deem uma olhadinha no YouTube, pesquisem esses lugares, que muitos desses lugares que nós citamos, eles são pontos turísticos, certo? Muitas pessoas de fora vêm para visitar porque é simplesmente lindo, certo? Então, se puderem estarem dando uma olhadinha, depois deem uma olhadinha, ok? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.